Glória a Deus. Glória a Deus por cada vida que está aqui nessa noite. Acho que Deus, quando nós estamos ali ajeitando para estar na casa do Senhor, eu acho que Ele se alegra muito de nós conseguirmos vir para a casa do Senhor com a nossa família. Tenho certeza que você tem orado também por pessoas da sua família, a qual não está aqui na presença do Senhor ainda. Às vezes aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor ainda. Que você possa continuar orando, buscando a face do Senhor para que essas vidas estejam na casa dEle. Pedindo ao Senhor orientação, Senhor, o que a igreja precisa de ouvir, o que nós precisamos de ouvir essa noite. Deus me levou em alguns versículos, me levou em algumas passagens, em que às vezes nós brigamos com Deus, Senhor, mas eu quero pregar aqui, mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Deus que nos direciona. Quando nós abrimos o coração e falamos, Senhor, eis-me aqui. Aí Deus começa a trabalhar na nossa vida, nos direcionar e nos dar a palavra para que seja transmitida. Eu falando com o Senhor, Deus me levou em uma passagem que todos nós conhecemos. Uma passagem em que Abraão, ele é testado. Onde que Abraão, ele é testado pelo Senhor, onde que ele entrega Isaque. Todos nós conhecemos essa passagem. Mas quanto mais nós pregamos, às vezes são fatos, acontecimentos que nós falamos que é algo diferente, algo novo para as nossas vidas, algo novo para a minha vida, para a sua vida. E eu lendo o texto, aonde que Deus direciona Abraão, eu vi algo em que me chamou a atenção. Eu vi algo em que nós passamos por isso no nosso dia a dia. É como ouvir a voz de Deus. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Livro de Gênesis 15, versículo 1. Vou ler somente capítulo 1, que diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Irmão, esse capítulo é muito forte, onde que Deus fala com Abraão, que não te preocupes. Abraão não imaginava o teste que ele iria passar. Abraão não imaginava a luta que seria entregar seu filho para ser sacrificado. Aonde que nossa vida, nós nunca imaginamos, podemos até pensar algo, mas nós nunca imaginamos as lutas que iremos passar. Às vezes pensamos que iremos perder alguém amado, às vezes pensamos em alguma doença, mas às vezes isso nos pega de surpresa. E aonde vamos ouvir a voz do Senhor? Porque tem vezes que a gente ora, a gente busca, e às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Mas eu venho falar para você que esta noite, que para ouvir a voz do Senhor, não espere você que Deus vai descer do céu e ficar face a face com você e falar frente a frente.
Você não pense que Deus vai descer e falar, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai acontecer assim, mas você não vai, não faça isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Se for permissão do Senhor. Mas Deus usa de algumas formas para falar. Às vezes nós estamos no culto e voltamos para nossas casas e falamos, mas hoje Deus não falou comigo. Hoje o culto foi maravilhoso, o louvor foi maravilhoso, o pastor até que pregou, mas Deus não falou comigo. Eu separei cinco modos que Deus colocou no meu coração para que passasse para você como Deus pode estar falando conosco. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar carros, Deus pode usar animais, Deus pode usar, às vezes até mesmo uma panela para falar conosco. Mas como nós vamos perceber isso? Como eu vou perceber isso? Como você vai perceber isso? A primeira delas, que fala com a gente, e às vezes a gente lê, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já diz tudo. É a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para o seu crescimento, para tudo aquilo que devemos fazer. É o nosso manual. Porque às vezes passamos dias sem ler a Bíblia. E às vezes nós buscamos respostas, nós ficamos perdidos, sem o saber porquê, o que está acontecendo, o porquê isso, mas é porque nós não buscamos na Bíblia. É porque nós não buscamos o conhecimento. Nós não buscamos a palavra do Senhor. Nós não observamos aquilo que é pregado, aquilo que é falado. A Bíblia, ela é um livro onde que nós não podemos ler somente. Nós temos que viver. E quando nós vivemos aquilo que está escrito, quando nós lemos e nós começamos a viajar juntos, aquilo vai sendo revelado na nossa alma. Aquilo vai, nossa mente vai se abrindo, nosso coração vai ficando apertado, nosso coração se alegra, porque ali estamos vivendo, porque ali estamos aprendendo o que passou naquela época e o que Deus traz para nós nos dias de hoje. Irmãos, eu estava lendo e imaginando Sara, imaginando Abraão, quando eles queriam ter um filho, e esse filho não vinha. E algo de interessante também, que eu quero dizer para cada um de vocês, onde que Deus sempre se referia a Abraão. Abraão sempre dizia, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Onde que nós vivemos um tempo em que qualquer coisa que aconteça, às vezes algo que é pedido, às vezes algo que temos que fazer,
Às vezes algo que o pastor William falou assim: irmãos, nós temos que movimentar para isso, para aquilo. E aí? Aí nós não falamos: Senhor, eis-me aqui. Às vezes nós negamos. E o porquê negamos? Porque nós não estamos ligados àquilo que Deus quer falar através do pastor. Nós não estamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, nós somos uma igreja com, vou falar, mais ou menos 100 pessoas. Às vezes é lançada alguma coisa, vamos fazer uma visita, vamos fazer um evento, vamos confraternizar no fim do ano. E às vezes quando nós olhamos, quando é pedido algo, nós falamos: não, mas eu não concordo. Não, é pesado. Ah não, deixa com fulano que já está acostumado. Irmãos, tem coisas que na nossa igreja, eu digo nossa igreja, não porque estamos aqui na nossa igreja, neste templo, mas quando eu digo nós, a igreja, você é a igreja do Senhor. E há coisas que eu não vou conseguir fazer para você. Há coisas que o nosso pastor não vai conseguir fazer para você. Há momentos na nossa vida em que nós agarramos em alguém, nós falamos: pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, vai lá fazer uma visita. Mas há coisas que é para você fazer. Há coisas que, se a gente jejuar, a gente orar, buscar a presença do Senhor, fazer campanha, subir ao monte em prol de algum pedido seu, às vezes nós não vamos conseguir. Por isso que nós, quando ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que estar atentos e falarmos: Senhor, eis-me aqui. E o segundo tópico também aqui, que você pode ouvir a voz do Senhor, é através de outras pessoas, de outros irmãos, como é feito na célula, quando é feito quando alguém está lá te visitando. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Ah, meu irmão, acho que Abraão tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que, não, tenho certeza disso. O livro diz isso, em que Abraão sempre dizia para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Irmão, você já imaginou o quanto que Abraão às vezes já passou por lutas, e passou por lutas, quando Deus falou: Abraão, você vai ser pai. O coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, mas eu com 100 anos, já velho, Sara com 90 anos, mas aquilo que é promessa do Senhor não volta atrás. Aquilo que é promessa do Senhor na sua vida, aquilo jamais fica para trás. O que pode atrapalhar as promessas na sua vida não chama João, Zé, Wilson, William, Ricardo, Júlio. Não. Chama você próprio. Você pode impedir as promessas do Senhor. Eu posso impedir as promessas do Senhor para a minha vida. Às vezes estamos mexendo lá na internet e você vê alguém na rua,
Aí passa alguém, até um cabeleireiro, e ele vê alguém na rua, ele vai, pega aquela pessoa, põe dentro do carro, leva para o salão, dá banho, dá roupa, dá comida, espero que dê a palavra do Senhor também, porque isso não passa no videozinho. E aquela vida é transformada. Aquela vida, você vê o antes e o depois. E aquela vida é transformada. Você vê um homem todo destruído, falta de banho, corte de cabelo, barba. Depois você vê um homem com barba feita, talvez sem barba, cabelo cortado. Então, essas vidas, eu fico olhando e vejo, essa vida tem promessa. Só que às vezes essas pessoas não reconhecem, não sabem, às vezes não têm forças para estar na casa do Senhor. Quantas promessas Deus tem na sua vida? Gostaria que você pensasse um pouquinho. Quantas promessas Deus tem na sua vida? Quantos sonhos você tem na sua vida? Pensa, neste momento. Eu queria um carro melhor, eu queria ter mais cabelo, eu queria ser um pregador, eu queria viajar, eu queria que a minha família toda estivesse na presença do Senhor, eu queria orar mais, eu queria visitar mais, eu queria trabalhar mais. Não sei o que você está pensando, mas Deus tem promessa para a sua vida, e Deus já deu o melhor para a minha e para a sua vida. Na nossa vida diária, irmãos, no nosso levantar, nós podemos, aquele dia, pode ser separado para que alguém fale com você. Alguém te dê alguma palavra que possa mudar o seu dia. Você saber reconhecer aquilo que, às vezes, as pessoas te falam. Às vezes, Deus usa pessoas para falar com você. É o terceiro. Quarto também são os pensamentos. Quando nós acordamos de manhã com os pensamentos bons, hoje vai ser bênção, hoje eu vou trabalhar, hoje eu quero falar da tua palavra, hoje eu quero muito cliente, hoje eu quero ficar mais tranquilo. Deus pode estar falando com você. A palavra de Deus diz que tudo dai graças. Tudo é tudo. Tudo não é metade. Ah, mas eu sei que a vida também não é assim. A alegria de Abraão quando Deus falou que iria conceber um filho, que alegria. Quem é pai e mãe aqui sabe que alegria que é quando nós temos filhos, né? Quando a esposa chega para o marido e fala: meu bem, estou grávida. Meu bem, estou achando que eu estou grávida. Que alegria que é. Aí nós enchemos os nossos corações de planos, de desejos, de vontades. Principalmente quando são pessoas como Sara e Abraão, que passaram anos tentando ter filhos. E eles não conseguiam. E eu vejo que Deus não precisava testar Abraão. Deus já sabe
até o último dia do nosso respirar. Mas Ele faz para que outras pessoas vejam que na sua e na minha vida há promessa. Porque se não tivesse acontecido isso, hoje nós não estaríamos aqui contando a história de Abraão, de Isaac. Deus faz para deixar você triste? Jamais. Deus faz para mostrar para você que Ele é um Deus verdadeiro. Um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Alguns sabem um pouco disso que eu vou falar agora, da minha vida, da vida da minha esposa, em que quando ela ficou grávida, pela primeira vez, ela falou: amor, acho que eu estou grávida, fez um exame, estava ok, gravidez, foi fazer o exame, o coraçãozinho não bateu. A gente nunca tinha ouvido falar de óvulo embrionado. E para mim, homem, quando o médico passou o aparelho que não viu o batimento, a tristeza foi muita. A tristeza foi grande. Mas para a mulher, eu creio que é muito maior a tristeza do que para um homem. Pastor William já passou por isso. Não sei se foi muito grande. Mas nas minhas orações eu falando: Senhor, seja feita a sua vontade, mas eu queria tanto. Ela queria tanto. Onde que ela saía na rua, via criança, começava a chorar. Só, irmãos, que nós, quando passamos por lutas, às vezes nós não olhamos lá na frente. Às vezes nós, não o que aconteceu com a gente, mas a gente não reclamou, irmãos. A gente não questionou o Senhor. Porque tudo é feito na vontade de Deus. Tudo é feito no tempo de Deus. Como foi com Sara e com Abraão. Abraão que falou com o Senhor: Senhor, mas eu tenho 100 anos. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão. E há coisas que acontecem na nossa vida para a gente poder crescer. Crescer a nossa fé, crescer os nossos sonhos, crescer na realidade das nossas vidas. E eu falo para você aqui essa noite, que você que tem um sonho, que às vezes ficou para trás, olha lá na frente, não desista do seu sonho, não desista da... Ah, mas eu sonho nada, eu não sonho não, eu vivo um dia, vivo outro dia, amanhã eu vou trabalhar, a mesma coisa, depois eu almoço, vou para casa, arrumo casa, trabalho de novo. Não deixe os sonhos do Senhor parado. Esses dias atrás, um irmão falou aqui no altar do sonho que ele tinha e daquilo que Deus falou para ele. E eu olhando lá no aplicativo da igreja, visita lá, viu, gente? Aplicativo da igreja. Não esquece não, tem muita coisa boa lá. Tem estudos, tem as pregações. Tá bom, irmãos? Você que não tem o aplicativo da igreja,
você que não sabe como fazer, Cauê, nós estamos aqui. Então eu vi o irmão aqui no altar falando das promessas de Deus, que Deus tinha feito na vida dele. E ficou meio parado isso aí. E Deus tocou no meu coração, eu falei, irmão, mandei só o vídeo. E ele não entendeu na hora. Aí estávamos saindo ali, falei, você viu o vídeo? Né? Não vi, então. Falei, então assiste o vídeo lá. E vê aquilo que você pediu para Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, e aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, irmãos, o tempo passou, a minha esposa fez a coletagem, e a médica falou, daqui 6 meses, 1 ano, vocês podem tentar de novo. Amém, glória a Deus. Antes assim do que se ela tivesse falado que não teria mais jeito. Mas aí a gente ia agarrar na mão do Senhor Jesus até Ele falar que não teria mais jeito. Mas como isso não aconteceu, a gente tentou de novo, e a gente foi num culto, numa fazenda, aonde que Deus usou uma irmã, aonde que eu falo com você que Deus usa pessoas, aonde eu falo com você, não despreze ninguém que está do teu lado, não despreze crianças, que elas podem falar com você, do gesto, do carinho. Irmãos, eu fico atento quando as meninas falam alguma coisa, e eu fico assim, será, Senhor, fala aí, e as contando e tal, e eu fico, Senhor, será que o Senhor está usando aí? Então, essa irmã chegou até a Valdirene, abraçou ela, e Deus usou ela falando que ela teria uma bênção maravilhosa, aonde que essa bênção seria uma bênção em dobro. Essa bênção que o Senhor já tinha preparado para nós, serviu para que hoje eu estivesse aqui falando para você, que às vezes você acha que a tua bênção não vai chegar. Quanto tempo o pastor William passou orando, buscando por essas duas bênçãos na vida dele e nas nossas vidas também. O amor, o carinho, onde que nós vemos os dois também com amor e carinho, ensinando, preocupando, estando aqui na casa do Senhor. Isso é muita bênção, irmãos. Então, Deus falou que ia dar uma bênção em dobro, uma dupla bênção, porque Deus sabia do meu coração e sabia do coração da minha esposa. E aí se passaram alguns meses, e ela disse, amor, eu acho que eu estou grávida. E eu pensei comigo, oh meu Deus, será? Eu creio que Abraão, quando, isso é eu que penso, viu, irmãos? Quando Deus falou ali, Abraão se encheu de alegria e falou, Sara, nós vamos ter um filho abençoado, um filho amado, um filho que nós tanto esperamos. Então, ela fez um exame, Deus abençoou, escutamos o coraçãozinho. Aquele aparelhinho que parece um rádio velho, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Um negocinho esquisito, né? Aquele negócio chiando, mas o coraçãozinho tá. Eu e minha sogra, eu me lembro como se fosse hoje. Então, o médico ouviu a gente ali, sabe aquela expectativa? Você torcendo ali, não, vai dar certo, vai dar certo. O coraçãozinho bateu, aquele barulhinho daquele negócio, eu não entendendo nada, e ele, opa, deu certo. Ó, coraçãozinho batendo. Que alegria, irmãos. Que alegria.
Aí eu mais a minha sogra do lado, mais afastado, e minha esposa ali deitada na cama. Aí ele falou assim: opa, espera aí. Quando fala algo em que você está ansioso, algo em que pode te atrapalhar, você pensa só no errado, né? Não é que deu errado antes, irmãos, na sua vida, na minha vida, que vai dar errado depois. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter o nosso coração aberto para falar que o Senhor, tudo na nossa vida vai ser bênção e vai dar certo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Você tem que ter intimidade, como você tem com o pastor, como você tem com o irmão, como você tem com a sua esposa, com o seu filho. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Aí naquele momento o médico disse: opa, espera aí. Coração já fiquei assim, minha sogra do lado, ele falou: opa, espera aí. É dois, e nós mais a minha sogra pulando de alegria ali naquele consultório. E aquela alegria, Valdirene chorando ali, nós chorando também. E ele falou: é dois, são gêmeos. Aí aquilo na cabeça da Val, não na minha no momento, não cheguei a pensar naquela hora que Deus tinha usado a irmã para falar com ela que a bênção ia ser dupla. Mas na hora que o médico falou para ela: e aí, assustou? Ela falou: não, eu já sabia. Eu já sabia que a bênção ia ser em dobro. Então ali nós ficamos muito alegres, muito contentes por aquele acontecimento. E aonde que Abraão também ficou muito alegre de ter acontecido a promessa se cumprindo do seu filho Isaque. Como na nossa vida não é só bênção, Abraão, muito alegre, passou anos ali, e Deus fez a prova com Abraão. Como eu disse, Deus não precisava fazer, Deus já sabia o que iria acontecer. Mas aí Deus pegou e falou para Abraão: Abraão, pegue seu filho, vai até o monte e sacrifique seu filho. Meus irmãos, você já imaginou Deus descendo para você, usando alguém e falando para você algo em que você às vezes não conseguiria fazer? Você que tem filho, Deus pedindo para você sacrificar seu filho. Você que não tem filho, algo em que você ama demais, gosta demais, que você desfaça de alguma coisa, que você desfaça do seu carro, da sua casa, que você mude de Araxá, vai para outro país. Irmãos, nós temos que estar muito ligados com o Senhor, para quando Ele falar, você está pronto para agir. Gostaria de te pedir, eu acho que isso veio de Deus no meu coração, em que sempre quando Deus falar com você através do nosso pastor, através de cada autoridade dessa igreja, de cada líder dessa igreja, você falar: Senhor, eis-me aqui. Primeiro com o Senhor Jesus, depois com seus líderes. Abraão, quando Deus falou com ele, imagino eu que a vontade seria questionar o Senhor. Quantas vezes nós somos cobrados, nós somos
são pedido algo para a gente e a gente logo quer questionar. Não, eu não. Eu não, porque, deixa o pastor Júlio, já está acostumado. Deixa a pastora Cláudia, ela já está acostumada. Edilaine, eu não. Em vez da gente falar, não, Senhor, eis-me aqui, deixa eu fazer isso que está sendo pedido. Irmãos, Abraão pegou o seu filho, pegou 2 das pessoas que trabalhavam para Abraão ali, e seguiu em direção ao monte. Na nossa vida existe períodos em que nós temos algo para acontecer daqui 2 dias, 20 dias, algum evento, alguma coisa, um trabalho, e nós já começamos a ficar ansiosos. Nós começamos a questionar, Senhor, Senhor, e aí? Não, será que vai dar certo, Senhor? Ou, não, mas eu acho que não vai dar certo, não, acho que eu não vou fazer isso, não. E nós ficamos ansiosos. E Abraão subindo com seu filho para ser sacrificado. Eu não consegui achar na Bíblia algo que falasse de Isaac. Senhor, pai, meu pai Abraão, mas nós estamos indo para lá, Senhor, o que vai acontecer comigo? Não aconteceu isso. Aconteceu que Isaac falou com seu pai: pai, mas o que vamos sacrificar? Abraão, com a sua fé, Abraão, por mais que teve medo, mas ele confiava num Deus em que jamais falhou, um Deus que jamais falhará. E Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. Estou aqui dizendo nesta noite para você, irmãos, Deus proverá. Deus proverá na sua vida. Deus proverá nos seus sonhos. Deus proverá nos seus desejos. Deus proverá em tudo que você tem que fazer, desde que seja a direção do Senhor. Deus proverá. Então Isaac, subindo ali, Deus falou com seus 2 serviçais: fica aqui que eu mais um menino subirá. Irmão, quando você vive isso junto, você não aguenta, você chora. Parece que eu estava vendo ali Abraão e Isaac. Vamos lá, meu filho, vamos lá. É muito forte, irmãos. Às vezes o que nós passamos na nossa vida, que você passa na sua vida, às vezes o que você passa na sua vida, às vezes por nós, seres humanos, para nós não é nada. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Às vezes nós não importamos com a dor do irmão. Às vezes nós não importamos com a luta do irmão, porque não é com você, não está ali do seu lado. Por mais que estamos na igreja, às vezes não está ali, você passa o tempo, e às vezes você perde alguém e nós não estamos juntos. Eu digo juntos, né, é que não oramos um pouco, não é nada disso, não estamos juntos dia a dia. E às vezes aquela pessoa precisa de uma palavra amiga, precisa de um abraço, simplesmente. Eu já contei isso aqui. Chegou um cliente na loja e ele chegou com pressa, querendo algo, e eu fiz o serviço para ele, e ele, e agora? Eu estou pagando aqui, eu quero um brinde. Eu falei, hoje eu só tenho abraço de brinde. Eu só tenho um abraço de brinde. Ele falou, me dá isso aí. Irmão, mas ele me abraçou.
que ele chegava a fazer assim, ó, a respirar, irmãos. São pequenos gestos, são pequenas coisas em que nós não fazemos, que pode fazer a grande diferença na minha vida, na sua vida. Aquele homem me deu um abraço e falou, ó, é só isso que eu precisava hoje. Os nossos dias, dia a dia, corremos muito, fazemos muito, trabalhamos muito. E às vezes lá dentro, a fragilidade que eu tenho, que você tem, lá dentro do seu coração, às vezes quando chega alguém e fala, vim te dar um abraço. Às vezes você recebe uma mensagem de alguém, pastor, Deus te abençoe. Somente. Eduardo está faltando com isso aí, em área direta agora parou. Pode continuar, é benção, viu? Às vezes no dia a dia ali ele mandava, Paz do Senhor, pastor. Eu mandei pastor também esses dias. Mas a gente tem que fazer isso mais, irmãos. A gente tem que chegar, olhar no olho, falar, Deus te abençoe. Mas não fique esperando que alguém faça com você para você fazer. Você pode fazer também. E Abraão pegou o seu filho, preparou ali o altar. Pegou seu filho, amarrou, colocou as lenhas. E ele pegou o facão, a faca, o cutelo. E eu creio que Abraão tinha esperança que naquele último momento, Deus faria alguma coisa. Que naquele último segundo, Deus podia fazer algo. Mas Abraão foi fiel com o Senhor. Onde que às vezes nós não somos fiel com o Senhor. Nos mínimos detalhes. Ou nos detalhes de nossa vida. Nós temos que dizimar, não dizimamos. Nós temos que ofertar, nós não ofertamos. Nós temos que vir para a oração, ofertar aquele período, meia hora do nosso tempo para Deus, em orarmos, nós não ofertamos isso para Deus. São coisas em que, nas nossas vidas, às vezes pensamos que para nós não é nada. Interessante que quando a gente prega, e às vezes a gente não faz, isso dói demais. Porque não são todas as vezes que eu estou aqui nas orações. A palavra de Deus é assim, maravilhosa. Porque ela se dá, mas também apanhamos. Em que quando a gente está aqui pregando, não é que o pastor Wilson está pregando para a igreja. Estou aqui recebendo também. Meu irmão, minha irmã, e quando Deus for te usar, quando você abrir o coração para que Deus te use, que seja na cela, que seja no seu dia a dia, no seu trabalho, você vai ver que é interessante que muitas coisas que você fala, parece que você está no corpo, mas Deus está usando a sua boca. Eu não sei se todos vocês já tiveram essa experiência. Quando Deus está te usando, parece que você está vendo, mas aquilo saindo da boca, você não preparou nada daquilo. É que você possa abrir o seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser usado por Ti. No tempo que estamos vivendo hoje, não preciso falar para vocês, onde que muitos estão se unindo
em oração, em busca para algo melhor. E às vezes nós não tocamos, não ficamos parados, porque através da minha oração, através da sua oração, muitas coisas podem ser mudadas, muitas pessoas podem ser curadas, abençoadas. Que nós possamos ficar mais atentos com isso. Que você possa abrir a mente também, quando alguém revela algo para você. Isso é muito perigoso também. Isso está vindo de quem? Quem é essa pessoa que te trouxe algo? Eis-me aqui que Deus manda eu te falar que não tem nada a ver. Estava eu num culto, a igreja era pequena, estava na porta, e tinha 2 pregadores lá, uma senhora e um rapaz que passavam nas igrejas, e eis-me aqui que te falo que você vai viajar o país inteiro, que você pode juntar suas malas, que você já está indo e tarará. Irmãos, eu não tive dúvida naquele momento que Deus não estava falando comigo, porque eu estava ligado com o Senhor, porque eu estava atento à voz do Senhor, porque quando Deus tem que falar com você, você ouve, você absolve, você fica tranquilo, a não ser que há algo em que você precisa de melhoria, algo que você precisa ser mudado, para que nós saímos da nossa zona de conforto. Porque quando nós temos que mudar, nós ficamos ansiosos. Ai, será? Ai, não vou dar conta. Ai, meu Deus. Nós temos que andar na linha do Senhor. Nós temos que abrir os nossos olhos. Então Abraão, na hora que levantou a faca ali, que falou, é agora, o anjo do Senhor veio e disse, Abraão, Abraão, não faça isso. Irmãos, que felicidade que Abraão teve naquele momento. Aí sim que foi que ele falou que o Senhor é um Deus justo. Aonde que ele olhou para o lado e viu ali o carneiro. Aonde que aquele sacrifício que seria com o filho dele. Aonde que aquela dor, e mesmo ele estando fazendo a vontade do Senhor, ele tinha uma dor no coração. Irmão, quanto das vezes que nós vamos fazer algo que não é da vontade do seu corpo, que não é da vontade do seu coração. Quantas vezes você vai fazer algo que é da vontade do Senhor, mas do seu corpo não é a vontade. Se eu te perguntar aqui que algum domingo que você gostaria de estar na sua casa, de banhozinho tomado, descansando, às vezes até assistindo o culto, se você olhar para o seu corpo, eu acho que você vai falar, não, eu queria estar em casa. Mas quando você faz a vontade do Senhor, você faz com alegria. Por mais que seja difícil, porque nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que você vai fazer amanhã é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos. Então, que você possa abrir o seu coração, sempre falando com o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Não é fácil, irmãos, mas nós temos que lutar dia após dia.
E Abraão, ele foi um homem a qual Deus se alegrou muito. Que nós possamos ser esses homens, essas mulheres, que Deus possa se alegrar. Onde que Deus possa olhar para nós e falar, não, esses são os meus filhos amados. Abraão foi um dos maiores homens que pode ser considerado amigos de Deus. Que foi considerado amigo de Deus. Será que nós aqui essa noite podemos falar, Senhor, eu sou seu amigo? Porque quando você tem um amigo, você chora, você abre o seu coração, você conta os seus problemas, você chora com ele, se alegra com ele. Que nós, que vocês, essa noite, possam ter intimidade com o Senhor. Que vocês essa noite possam falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, trabalhe na minha vida, na vida da minha família. Irmãos, interessante que tem acontecido algo na minha vida em que eu agradeço demais. Todos os dias à noite a gente vai orar e eu falo, Senhor, abençoe a minha igreja, abençoe os irmãos da igreja, abençoe a minha família, abençoe meus pastores, abençoe, Senhor, os irmãos, abençoe os sonhos, abençoe a minha loja, abençoe os clientes que o Senhor irá preparar para estar ali na minha loja. Esses dias chegou um cliente em que ele parou a caminhonete, abriu a tampa traseira da caminhonete e tinha um som lá dentro. E ele ajoelhou e falou assim, eu estou falando isso, irmãos, porque são coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, porque se nós não estivermos ligados, vai ser uma coisa normal que vai passar na sua vida. Vai ser uma coisa em que tinha que acontecer e você não está ligado. Porque pode ser uma coisa que o Senhor quer usar alguém para falar com você e você vai estar de ouvidos tampados. Você vai estar de ouvidos tampados e aí a bênção do Senhor pode passar ou aquilo que o Senhor quer te livrar pode acontecer. Se nós não tivermos atitudes, se nós não estivermos com o nosso coração ligado com o Senhor. Então aquele homem ajoelhou atrás da caminhonete e eu cheguei ele ajoelhado, eu ajoelhei também, ele olhou e falou, vamos orar aqui agora para Deus abençoar nós, para nós montar esse som aqui. Simples, né? Montar um sonzinho, vamos ajoelhar, vamos orar para Deus abençoar, para a gente montar esse som aqui. Na hora veio no meu coração, ora com ele. Eu falei, então vamos orar aqui, vamos orar para a minha vida, vamos orar para a sua empresa, vamos orar para os meus clientes, vamos orar aqui. Catei na mão dele e já comecei a orar. Catei e o Senhor abençoe a vida desse irmão aqui, abençoe, Senhor, a empresa dele, abençoe, Senhor, os amigos, a família, abençoe a esposa, Senhor, abençoe minha loja, abençoe cada cliente que o Senhor está mandando, que esses momentos possam acontecer mais e mais. A gente orou ali, ele levantou assim, eu acho que ele esqueceu até da montagem do som, que ele levantou assim, ufa, parece que eu estou até mais leve. Eu falei, glória a Deus. Que Deus possa estar te usando, irmãos. Que Deus possa estar trabalhando na sua vida, no seu trabalho. Com aquele colega de trabalho que você fala, misericórdia, amanhã eu vou encontrar com ele. Que você possa fazer a diferença na vida dessa pessoa. Aconteceu outro caso que a gente conversando, um cliente antigo, e a gente conversando ali, e ele falando e tal, eu falei, então vem cá, vamos orar. Catei na mão dele, Senhor, abençoe a vida desse irmão. E a gente começou a orar no carro ali. O João Vitor, nosso funcionário, ele é muito ligado. Você conversa lá na rua e ele já sabe o que você está falando. Tem coisa que nem precisa de ouvir, ele está lá. E a gente orando, e eu fiz assim para olhar para o irmão que a gente estava orando junto dentro do carro, Gustavo. Deu uma olhadinha assim, ó, e ele estava lá assim. Eu falei, amém, Senhor, abençoe ele também.
E aí esse homem, do tempo do pastor Devair, aqui em Araxá, ele abria os cultos para ele. Ele era obreiro naquela época, e eu não sabia disso, tinha muito tempo que eu conhecia. Então Deus tem feito algo em que eu possa estar falando do Senhor. Deus tem feito algo que eu possa estar falando da presença do Senhor, o que Ele tem feito na minha vida, abençoado vidas. Irmãos, ele não foi ali por acaso. Eu passei o link da igreja para ele, pode ser que o nome dele é Fausto. Fausto, Deus te abençoe se você estiver vendo a gente aí. Se Deus quiser, vai estar aqui com a gente. Então, irmãos, esteja de ouvido atentos, para que você, para que eu, para que nós estaremos sempre juntos. Pastor Uíra falou uma coisa maravilhosa e eu não paro de pensar nisso. Quando Jesus voltar e chamar a sua igreja, ele, pastor Júlio, pastor Ricardo, todos vocês caminhando, aleluia, vocês subindo e passando e nós olhando, essa era a igreja que a gente amava, que a gente ama, uma igreja que nós choramos, uma igreja que nós oramos, jejuamos. Hoje ela está aqui com o Senhor. Coloque-se de pé neste momento, aleluia.